O oitavo grande axioma da religião e do ocultismo. É improvável que entre os desígnios de Deus para o universo se inclua o de fazer você ficar rico. Quando eu era jovem, um pastor protestante costumava andar lá em casa de vez em quando. Ele e Frank Henry conheciam-se de meninos, da cidadezinha de Wadensville, na margem do sul do Lago Zurique. Ele emigrara ainda jovem para a América, e agora era o pastor de uma igrejinha em algum canto de Nova Jersey. Certa noite, ele transbordava de entusiasmo. Contou que o Senhor dera uma grande oportunidade à sua igreja. Um membro do seu rebanho, homem idoso, estava se mudando para um clima mais ameno. Por uma razão qualquer, a mudança tinha de ser rápida, e o homem queria um desligamento total, sem deixar qualquer vínculo. Entre o que ele tinha e não queria que ficasse para trás, estava uma área de cerca de 50.000 metros quadrados de terra nua, nos limites da cidade. Comprara a terra como investimento, havia muitos anos, e nunca fizera nada ali. Queria vendê-la antes de mudar-se. Como presente de despedida para a igreja, oferecia-a pelo mesmo preço que comprara. O pastor estava animadíssimo. A sua paróquia mais tivera muito dinheiro, e ali se apresentava a oportunidade de ganhar uma fortuna da noite para o dia. Por toda a cidade, os preços dos terrenos andavam em disparada, e o local onde ficava a tal propriedade era considerado ótimo para residências. A igreja poderia revender a área imediatamente, e ter um bom lucro, ou abrir uma ou duas estradinhas nela, dividi-la em lotes de uns 2.000 metros quadrados e aguardar um pouco, lucrando muito mais. Finalmente, exultava o pastor, a paróquia teria dinheiro para todas as boas obras que precisavam ser realizadas. Franklin lhe disse que ficava muito feliz com a boa nova, e sugeriu que talvez fosse um pouco bom demais para ser verdade. Na sua experiência, disse ele, os negócios da China, com lucros 100% certo, em geral acabavam em arapucas. Especuladores amadores viviam caindo nelas e depois se arrastando para fora, bolsos vazios. O pastor não lhe deu ouvidos. Era um presente de Deus. Às vezes o Senhor pune, às vezes ele nos recompensa, não nos cabe fazer perguntas demais, a nós cabe aceitar o que nos é dado. O pastor não tinha a menor preocupação. Muito tempo depois, Franklin e eu ouvimos o final da história. Pressionada pelo pastor, a congregação votou a favor da compra da terra, e criou uma comissão para estudar o que fazer com ela. A decisão foi dividir a área em lotes. O presidente da comissão e o pastor foram à prefeitura em busca das licenças necessárias, e o inspetor de obras deu-lhes a má notícia. Aquele pedaço de terra, disse ele, tinha algumas características problemáticas. Superficialmente, parecia perfeitamente seco, alguns palmos abaixo, porém, era pântano puro. Nenhum sistema de drenagem que se construísse ali funcionaria. Ao longo do tempo, mais de um proprietário pretendera desenvolver a área, mas a prefeitura sempre recusará a menos que se fizesse ali um fantástico investimento em obras de saneamento e drenagem. Por isto é que a terra ficará sempre assim, nua. A igreja cairá num conto do vigário. Moral da história, segundo Frank Henry, não se fica rico rezando. Na realidade, se a sua mente se achar ocupada com dinheiro enquanto você estiver rezando, o mais provável é empobrecer com as rezas. Se depende de Deus, ou de qualquer outra força ou entidade sobrenatural, para alcançar a fortuna, há grandes probabilidades
de que, um dia, você abaixe a guarda e perca tudo. Se Deus existe, questão sobre a qual os axiomas não têm opinião, não existe nada que prove que o Ser Supremo esteja se importando se você morre rico ou pobre. Várias vezes, na verdade, a Bíblia diz que, do ponto de vista da manutenção de uma alma sadiamente cristã ou judaica, ser pobre é até melhor. Muitas religiões orientais dizem a mesma coisa. E certa vez Abraham Lincoln observou que Deus devia gostar muito dos pobres. Já que tinha feito tantos deles. Isto posto, no que se refere aos axiomas, não faz a menor diferença se você é devotamente religioso, ateu, ou mais ou menos. Seja M quais forem suas crenças, Deus e outras forças sobrenaturais não devem ter nenhum papel a desempenhar no seu comportamento como especulador. Apoiar-se no sobrenatural tem o mesmo efeito que apoiar-se em previsões ou em ilusões de ordem. Tenha capacidade de atraí-lo para um estado perigosamente despreocupado. Padres, pastores e rabinos vivem dizendo: as pessoas que não devem rezar pedindo dinheiro, mas muita gente reza. Se não forem pedidos diretos em favor de uma solução financeira qualquer, muita gente piedosa acredita ser beneficiária de alguma apólice celestial de seguro, Deus me ajudará. Não conte com isto. Deus é capaz de fazer muito por você, mas uma coisa que não preocupa a Ele é o seu saldo no banco. Isto é problema seu. Só seu. Jesse Livermore, com quem travamos conhecimento quando estudamos outro axioma, não se apoiava em Deus, mas em outra espécie de ajuda extraterrena. Isto pode ter contribuído pesadamente para a queda final desse homem tão complicado. Vale a pena examinarmos a sua história. Page 44. Nascido pobre, numa fazenda em Massachusetts, logo no começo da vida Livermore resolveu que gostaria de ser rico. Em 1893, foi para Boston e arranjou emprego numa corretora. Os sistemas eletrônicos ainda não haviam sido inventados. Ágeis rapazes subiam e desciam escadas velozmente, anotando a giz, num gigantesco quadro negro, as variações nos preços das ações. O primeiro emprego de Livermore foi este. Ao amadurecer na tarefa, ele desenvolveu o que, aos seus amigos, parecia uma extraordinária capacidade de adivinhar para que lado os preços se voltariam. Certamente, essa capacidade era uma combinação de intuição e sorte, mas começaram os rumores de clarividência e força ocultas. Livermore jamais aceitou estas explicações para o seu sucesso como especulador. Mas tampouco as rejeitou totalmente. Passou a vida toda se perguntando se não seria verdade. Frank Henry, pessoalmente, sempre achou que Livermore se teria saído muito melhor se nunca tivesse ouvido falar nessas coisas místicas. Passados alguns meses anotando cotações no quadro negro, o rapaz começou a aplicar dinheiro nas suas previsões. O meio especulativo que ele escolheu era uma espécie de casa de apostas, comum em Boston e outras cidades. Essas casas estimulavam a jogatina na bolsa de valores, das formas mais exageradas e bizarras. Você não era obrigado a comprar propriamente ações. Fazia vários tipos de apostas nas oscilações das cotações. Jogo. Mesmo, no duro. As probabilidades eram sempre a favor da casa. Para lucrar, o especulador precisava, além de muita sorte e bons palpites, ter um firme comando sobre outros talentos que vimos estudando, quando cortar prejuízos, como estabelecer posições de saída etc.
Jesse Livermore descobriu que tinha esses talentos em grande abundância. Nascera para especular. Começando com um capitalzinho mínimo, níqueis economizados do seu pobre salário, logo havia acumulado cerca de $2.500, soma enorme para um jovem naquele tempo. Tornou-se tão competente que as casas de apostas, uma após outra, pediram que fosse jogar em outra freguesia. Foi parar em Wall Street, no primeiro time. Sem perda de tempo, Livermore estabeleceu-se como um dos mais espertos especuladores que apareceram ali. Ficou famoso antes dos 30 anos. Cabelos louros esvoaçantes e gélidos olhos azuis, aonde quer que fosse, Jesse atraía mulheres e repórteres. Casou-se 3 vezes, e mantinha amantes em apartamentos e hotéis por toda a América e Europa. Quando viajava, atrás ia um bando de puxa-sacos e psicofantas. Mal conseguia dar um passo em Nova York sem ter de parar para distribuir palpites sobre o mercado. Era fotogênico e dava boas entrevistas, na aparência e nas palavras era um homem de inabalável confiança. Por dentro, porém, vivia perseguido pela história da clarividência. Não sabia se era ou não clarividência. Inúmeros artigos em jornais e revistas diziam que sim, e todos os seus puxa-sacos concordavam entusiasmados. Às vezes, Livermore pensava que podia ser, às vezes, achava que era tudo bobagem. O que ele tinha, mesmo, eram alguns espantosos golpes de sorte, que acabavam dando apoio à ideia de que ele enxergava o futuro. Certo dia, em 1906, entrou numa corretora e disse que queria vender Union Pacific e descoberto. O corretor ficou perplexo. Vender Union Pacific a descoberto era a maior besteira do mundo. O mercado estava em alta. Union Pacific era um dos papéis mais quentes que havia. Longe de vender a descoberto. A grande maioria dos especuladores era gulosamente comprando e dando certa garantia. Livermore, porém, insistiu na operação. A única explicação era que tinha um palpite de que a cotação estava alta demais, e que vinha vindo uma correção. No dia seguinte, tornou a aparecer na corretora e mandou vender a descoberto mais um monte de ações do gigante ferroviário. Um dia depois, 18 de abril de 1906, São Francisco foi devastada por um terremoto. Sob os escombros, desapareceram milhões de dólares em trilhos e outras propriedades da Union Pacific, além de outros incontáveis milhões em lucros potenciais. A cotação do papel caiu feito uma pedra. Jesse Livermore saiu do episódio uns $300 mil mais rico. Eventos aparentemente inexplicáveis como este acabam acontecendo com todo mundo que especula a tempo bastante. Todos que vivem de assumir riscos têm histórias semelhantes para contar. É quase certo que algo assim aconteça com você. Não provam coisa alguma, a não ser que os acasos acontecem às cegas, machucando alguns, enriquecendo outros, sem perguntar quem é quem. Sem sombra de dúvida, Jesse Livermore não foi o único a vender Union Pacific a descoberto naquele momento, nem a beneficiar-se, de um jeito ou de outro, da catástrofe de São Francisco. É improvável que muitos dos outros acreditassem possuir poderes mágicos de prever o futuro. Devem ter se dado conta, apenas, da sorte que tiveram. A mesma coisa com Livermore, sorte, mais nada. Mas rótulo de clarividente J aparecia na sua testa, e o episódio da Union Pacific só fez colá-lo mais forte. Houve momentos na sua vida em que, realmente,
tentou acabar com isto. Geralmente acontecia quando a sua sorte, ou clarividência, o abandonava, o que, mais cedo ou mais tarde, a sorte sempre acaba por fazer. Quando estava quebrado, ou quase, parecia dar-se conta de que vinha dependendo demais da sua suposta capacidade de prever o futuro, e aí tratava de convencer-se, e aos outros, de que ele era melhor especulador que clarividente. A última vez que isto aconteceu foi em 1940. Livermore quebrara em 1934, juntara uma nova fortuna e agora estava a caminho de perdê-la de novo. Numa aparente tentativa de provar que especulava usando um sistema. Page 45. Racional, e não mágico, ele escreveu um curioso livrinho, publicado em 1940, chamado Of Theotrade in Stokes. De Livermore Formula F Ur Combining Time Element and Price, como operar com ações, a fórmula Livermore de combinar e elemento tempo e preço. O livro merecia os aplausos do professor Irving Fisher, o tal que entrara pelo cano, em 1929, achando que enxergava padrões de comportamento na bolsa de valores. Livermore escreveu um hino aos padrões. Era cheio de gráficos e de referências a pontos altos, reações secundárias, e outras coisas do gênero. Uma perfeita tolice. Qualquer um que tentasse operar no mercado seguindo as suas instruções acabaria na maior confusão e, provavelmente, quebrado. A menos que tivesse muita sorte, é claro. O livrinho não provava nada, a não ser o enorme desejo de Livermore, a essa altura da vida, de ficar o mais longe possível da história da clarividência. Talvez tentasse, no fim da vida, inventar um sistema especulativo que combinasse gráficos com clarividência. Era capaz de funcionar ainda pior do que quando se baseava num de cada vez. Uma tarde, em dezembro de 1940, Jesse Livermore apareceu no Hotel Cherry Netherland, em Nova York, tomou 2 Old Fashioners, entrou no banheiro e se matou com um tiro. Naturalmente, nunca é possível saber se, exatamente, porque alguém resolveu acabar com a própria vida. Mesmo que tenha deixado um bilhete, não foi o caso de Livermore, as pessoas ficam se perguntando quais foram as razões verdadeiras e o que são apenas explicações fáceis. Jesse Lauriston Livermore foi um homem complicado, de vida complicada, e é possível que o seu suicídio tenha sido motivado por problemas sobre os quais nada sabemos. Havia 20 Livermores diferentes, diria Frank Henry, com tristeza. Só conheci um deles. Ainda assim, realmente parece que dificuldades nos negócios faziam parte da carga sob a qual ele cedeu. A grande obsessão da sua vida foram as especulações. No momento em que ele tomava o seu segundo Old Fashioned no bar do Cherry Netherland, pela 4ª vez na vida as finanças de Livermore estavam em grande confusão. Pela 4ª vez na vida ele se via confrontado com uma penosa verdade, o seu método especulativo era falível. Sua vidência não era, nem de longe, clara como ele teria gostado. Se baseava nos seus supostos dons proféticos, estes não tinham funcionado. Nada disto significa que você corre o risco de um fim trágico como o de Jesse Livermore. A história dele é apenas uma bizarra ilustração de como crenças ocultas podem perturbar um sólido raciocínio especulativo. Apoiar-se nessas crenças pode não representar risco para a sua saúde, para a do seu dinheiro, com toda certeza. 12º axioma menor. Se a astrologia funcionasse, todos os astrólogos seriam ricos. Este axioma menor, aparentemente,
pega no pé da astrologia, mas é só porque na América, como no resto do mundo ocidental, a astrologia é a mais popular das crenças ocultas. Uma recente pesquisa Gallup mostrou que 32 milhões de americanos adultos acreditam em astrologia, e muitos mais são leitores ocasionais de horóscopos de jornais e revistas. Outras disciplinas ocultistas, como feitiçaria e tarô, admitem menores números de fiéis. O 12º axioma menor se dirige tanto a eles como aos adoradores dos astros. A proposta aqui oferecida à sua consideração é a seguinte: se você se sente atraído pela astrologia, ou por qualquer outra doutrina mística ou sobrenatural, então mergulhe de cabeça na sua substância e espírito. Divirta-se, torne-a parte da sua vida, faça o que quiser. Porém, antes de tentar utilizá-la para ganhar dinheiro, preste a si mesmo um favor. Dê uma olhada nos praticantes dessa doutrina, especialmente nos que afirmam serem os seus mestres, sacerdotes ou gurus, e faça uma única pergunta: eles estão ricos? Se não estiverem nem mais nem menos ricos do que qualquer outro grupo humano escolhido ao acaso, você aprendeu um fato útil. Por mais que as doutrinas ocultistas possam fazer pela sua paz interior etc., o que elas não farão é aumentar o seu saldo bancário. Conforme descobrirá, astrólogos e seguidores da astrologia, como grupo, não são nem mais nem menos ricos do que ninguém. O mesmo se aplica a quem acredita em tarô, poderes da mente ou qualquer outro sistema místico, pseudocientífico ou religioso. No que se refere a dinheiro, andam tão no escuro, aos tombos, quanto qualquer um. Alguns são ricos, alguns são pobres. A maioria se acha no meio termo. Quase todos gostariam de ser mais ricos. Por outras palavras, não são melhores nem piores que ninguém, são iguais. Como a maior parte dos pastores, padres e rabinos das grandes religiões, alguns gurus ocultistas lhe dirão que o negócio deles não é ajudá-lo a enriquecer. Frequentemente, isto não passa de pretexto, quando é autêntico. Porém, merece os nossos aplausos. Mas muitos gurus prometem ajuda em questões de dinheiro. A maioria dos horóscopos, também. Toda hora a gente lê, peixes. O período de 3 a 10 de junho é auspicioso para investimentos. Se pedir aos propagadores dessas doutrinas místicas que lhe provem que se pode ganhar dinheiro com elas, geralmente conseguem provar. Isto é o que torna essas doutrinas perigosamente tentadoras. Como os profetas que estudamos no 4º grande axioma, todo ocultista praticante é capaz de contar a história de um golpe de sorte. Page 46. Algumas são realmente espantosas. Se tiver um amigo ou conhecido que acredite em ocultismo, ele é capaz de encher a sua cabeça de provas e você acaba achando que talvez, quem sabe. Mas, aguente a mão no seu ceticismo e no seu bolso. As histórias que ouvirá não são diferentes da fantástica aventura de Jesse Livermore com a Union Pacific. Não provam que uma determinada visão mística é capaz de gerar dinheiro. Provam apenas que quem passa um bom tempo especulando, um dia acerta na mosca, possivelmente em circunstâncias muito estranhas. Eu mesmo já tive dessas experiências. A mais engraçada ocorreu com um baralho de tarô. Interessei-me por tarô há muitos anos, quando uma revista me encomendou um artigo sobre a história dos jogos de cartas. Apurei que o nosso conhecido baralho de 52 cartas, com o qual jogamos bridge, poker etc., é
descendente direto do baralho de tarô, de 78 cartas. O tarô foi criado para adivinhar o futuro, não para jogos, mas alguma coisa chamou minha atenção. Tornei-me superficialmente capaz de ler tarô. Um bom meio de animar festas chatas. Nas minhas pesquisas, inevitavelmente, topei com histórias envolvendo dinheiro. Muitas das adivinhações do tarô têm a ver com riqueza e pobreza, de forma que a coisa se presta bem a histórias de dinheiro. Uma das melhores me foi contada pelo pessoal da Goldnick Sun, corretora de Wall Street, grande especialista em operações a termo. Certo dia, um camarada muito mal vestido apareceu nos escritórios da Goldnick em Beverly Hills, querendo comprar Control Data a termo. Trazia um cheque de pouco menos de $5.000, em seu nome, de uma caderneta de poupança local. Evidentemente, acabara de encerrar a sua conta. Com base em vários indícios, Marty Tressler, gerente da Goldnick na Califórnia, deduziu que aquele dinheiro era tudo que o homem tinha na vida. Preocupado, fez várias perguntas ao estranho cliente. Tinha certeza de querer arriscar todo o dinheiro. O homem disse que sim, tinha certeza. Tudo no mesmo papel. Exato. Mas, pelo amor de Deus, por que Control Data? Nesse tempo, a empresa não atraía grandes atenções em Wall Street. Achavam que tinha problemas graves, e que levaria anos a consertá-los. Quando havia negócios, o que não era frequente, a ação andava pelos $30. Diante de Control Data, a reação típica de um especulador, depois de rápida olhada, era mais ou menos a seguinte: um dia pode ser interessante. Quem sabe, daqui a um ano a gente olha de novo. O cliente de Marty Tressler, porém, não tinha a menor dúvida quanto ao que queria, Control Data, Tressler continuou perguntando por quê. Finalmente, o homem balbuciou qualquer coisa sobre tarô. As cartas tinham-lhe passado uma dica quente. Mesmo correndo o risco de perder o negócio. Tressler continuou argumentando com o homem, que não se deixava abalar. Insistia em pôr tudo num termo de Control Data. Cheio de relutância, Tressler recebeu os $5.000, e desejou-lhe boa sorte. Passados 6 meses, devido a fatores que não podiam ter sido previstos por nenhum método racional, Control Data era um dos papéis mais quentes do mundo, negociado a mais de $100. O estranho cliente apareceu e disse que queria liquidar a sua posição. Recebeu um cheque de pouco mais de $60.000. Em 6 meses tinha multiplicado o seu capital em mais de uma dúzia de vezes. Pegou a grana, disse até logo e nunca mais foi visto pela Goldnick Sun. Um espanto, não é verdade? Mas a história não acaba aí. Entro eu nela. Até aqui, o caso me foi contado por Bert Goldnick, o Issan da corretora, num restaurante perto de Wall Street. Ouvi tudo com o maior interesse porque, por acaso, eu era dono de algumas centenas de ações da Control Data. Eu não fora presciente como o leitor de tarô de Marty Tressler. Não comprará as minhas ações a $30. Quando embarquei andavam pelos 60, a animação era grande à volta delas, e eu achava que ainda ficaria maior. Meu palpite estava certo. A cotação continuou a sua louca escalada. No dia do meu encontro com Goldnick, dera um pulo enorme, parando um pouquinho abaixo de $120, que eu estipulara como minha posição de saída. Conversamos sobre tarô e sobre Control Data.
Goldnick não se entusiasmou quando lhe disse que pensava liquidar a minha posição quando o papel batesse 120. Velho especulador, ele sabia tudo sobre liquidação de posições, mas achava que, no caso, eu deveria abrir uma exceção. Seu palpite era de que Control Data prosseguiria quente ainda por vários meses. O papel subiria muito mais. Conversamos a respeito. De brincadeira. Ele finalmente sugeriu que, se eu não tivesse certeza, consultasse o meu baralho de tarô. Também brincando, foi exatamente o que fiz, no dia seguinte. Existem várias maneiras de se obter orientação de um baralho de tarô. Uma delas é formulando uma pergunta direta: o que devo fazer a respeito disto assim assim? Ou, quais são as perspectivas disto assim? Assado. Embaralha-se, então, colocam-se as cartas da maneira prescrita, e elas são estudadas. Supostamente, a resposta está contida na ordem em que as várias figuras e naipes aparecem, e se estão de cabeça para cima. Ao contrário dos baralhos modernos, as cartas de tarô têm parte de cima e parte de baixo. Procedi como mandam as regras do tarô e fiz a minha pergunta sobre as perspectivas da Control Data. No tarô, as respostas costumam ser meio equívocas, cheias de talvez, quem sabe, por outro lado. Para page 47. Surpresa minha, a que recebi não tinha talvez. Foi direta, dizendo que o futuro da Control Data era glorioso. Impecável. Eu nunca vira uma disposição de tarô tão segura do que queria dizer. Franklin teria morrido de vergonha de mim. Em toda a minha vida, eu jamais permitira que religião ou ocultismo interferissem nos meus assuntos financeiros. E somente umas poucas vezes, até então, eu rompera um compromisso que assumira comigo mesmo, sair de um J alguma vez atingido o ponto de saída. Mas eu fora apanhado pelo tarô. A ação bateu 120 e, em vez de vender, fiquei só olhando. Em minha defesa, devo dizer que não fiquei amarrado à previsão do tarô, a ponto de adormecer sonhando. Continuei cultivando as minhas sadias preocupações, pronto a pular fora ao primeiro sinal de crise. Durante semanas, porém, nada de sinal. O papel maluco subiu sem parar e bateu $155. A essa altura, eu estava realmente preocupado. Quando você ultrapassa a posição de saída e não sai, passa a ter a sensação de que gigantescos elásticos o estão puxando para trás. Quanto mais você anda, mais eles parecem esticados. Quando o papel chegou a 155, tornei a pôr as cartas. Desta vez, a leitura foi catastrófica. As cartas diziam que mudanças violentas e imensas infelicidades vinham pela frente. Imediatamente, fiz o que sempre quisera fazer, mandei vender. O papel foi indo, se arrastando, bateu 160 e daí mergulhou. Para quem ficou segurando, uma catástrofe. Onda após onda de ordens de venda foram derrubando o preço, uma desencadeando a seguinte. Quando cessou o pânico, uns 9 meses depois, Control Data era negociada a $28. Salvo pelo tarô. Será? Com o tempo caí na real. Não existe a mais mínima prova de que a minha sorte tenha sido produto de qualquer qualidade mágica das cartas. O que aconteceu, na verdade, foram 2 bons golpes de sorte. Realmente, seria bobagem, no futuro, depender de sorte igual, sob circunstâncias semelhantes. Até tal esperança seria loucura, poderia me levar, sem escalas, ao desastre financeiro. Tendo compreendido isto,
Imediatamente recuei e afastei-me da ilusão ocultista que quase me envolvera. Guardei o meu baralho de tarô, jurando não tornar a pôr as mãos nele, a não ser em festas, para divertir o pessoal. Mantive a jura. Com o tempo, até em festas a coisa ficou sem graça. Perdi o interesse pelo tarô, e nem sei onde foi que guardei aquele baralho danado. Se a astrologia funcionasse, diz o nosso 12º axioma menor, todos os astrólogos seriam ricos. O mesmo vale para o tarô. Qualquer um pode acertar uma ou duas, mas o teste verdadeiro para qualquer hipótese de se ganhar dinheiro é se funciona sempre. Depois da aventura da Control Data, se eu ainda tivesse dúvida em rejeitar a ajuda oculta, pouco tempo depois não tinha mais. Certo dia, em Nova York, fui almoçar com um autoproclamado mestre do tarô. O convite era dele, vivia de ler tarô, da venda de baralhos e de um manual de instruções. Sabedor que eu andava pensando em escrever mais sobre o assunto, achou que era uma chance de obter divulgação. Por mim, tudo bem. Era um tipo interessante. Garantia que o tarô era um dos melhores meios do mundo de se atingirem objetivos financeiros. Terminado o almoço, o garçom trouxe a conta. O mestre do tarô fez que não viu. Finalmente, acabei pagando a despesa. Ele sorriu e disse: "É por conta da firma, não é mesmo?" Na verdade, na época eu não trabalhava para firma nenhuma, mas, tudo bem. Só que, ao sairmos do restaurante, na calçada, as coisas ficaram mais engraçadas ainda. Explicando que, temporariamente, estava com um pequeno problema de caixa, o mestre do tarô me tomou $5 para o táxi. Nunca mais botei os olhos nele, nem nos meus $5. Mas não me queixo pelo dinheiro. Entrou como despesa de educação. 13º axioma menor. Não é necessário exorcizar uma superstição. Podemos curti-la, desde que ela conheça o seu lugar. A maioria de nós carrega consigo algumas superstições. Mesmo que não sejamos devotos em tempo integral de alguma linha ocultista como a astrologia, andamos sempre com amuletos e temos aversão ao 13. Conforme vimos, qualquer crença religiosa, mística ou supersticiosa pode representar grave risco a quem quiser ficar rico. Porém, se você tem algumas dessas crenças, inteira ou pela metade, não há a menor necessidade de embarcar em nenhum trabalhoso programa para livrar-se dela. De qualquer forma, esses programas não dão certo. Se não gosta de passar embaixo de escadas, não gosta e pronto. Em vez de tentar exorcizar isto, o que tem que fazer é descobrir como e quando esse dado pode desempenhar um papel razoável na sua vida financeira. Será um papel absolutamente menor, trivial. Porém, você realmente gosta desse seu lado místico, ou quase místico, e ao menos poderá mantê-lo como uma espécie de bichinho de estimação. A partir daqui, de tempos em tempos usarei a palavra superstição, sem sarcasmo ou reprovação. O que, para mim, é superstição pode ser religião para você, e vice-versa. Conforme usado aqui, superstição quer dizer crença num sobrenatural, não partilhada por todo mundo. Page 48. Existe um modo de permitir que uma superstição invada a sua vida financeira, e existe um tempo certo de fazê-lo. Um de cada, e somente um. Todos os demais modos e tempos podem levá-lo ao desastre. O modo de fazê-lo é rindo.
O tempo de fazê-lo é quando se encontra numa situação que não se presta, de modo algum, à análise racional. Exemplo, escolher um número para comprar um bilhete ou jogar no bicho. Qualquer um serve, são todos iguais. Não há análise a fazer. Nenhum volume de cogitação lhe dará a mais microscópica vantagem sobre os demais jogadores. O resultado será determinado por pura sorte. Já observamos a imensidão do papel que a sorte desempenha em outras situações envolvendo dinheiro, a bolsa de valores, por exemplo. Mas, pelo menos aí, temos uma oportunidade de pensar um pouco, de usar um pouco a cabeça, a intuição na luta por vantagens especulativas. Nos jogos onde só nos cabe escolher um número, nem isto. O que fazer então? Só há uma coisa a fazer: relaxar. Divertir-se um pouco. Ponha um sorriso nos lábios, é importantíssimo mas levar nada disso a sério, e deixe a sua superstiçãozinha tomar conta do negócio. Charles Kellner, de Hillsdale, Nova Jersey, é um que transa esta numa muito boa. O seu dinheiro está em imóveis, num restaurante e em outros negócios. No que se refere a isto, não há superstição que entre nas suas cogitações. Quando compra bilhetes de loteria, porém, baseia-se em algo que, às gargalhadas, admite ser muito estranho, em palpites sonhados. Na loteria de Nova Jersey, você tem que acertar um número de 3 dígitos. O bilhete custa 50 centes, o prêmio é de $500. Havia algum tempo que Kellner, sem sucesso, vinha comprando bilhetes. Uma noite, o número da sua casa, 283, apareceu na trama do seu sonho e, ao acordar, ficou na sua cabeça. Não soube explicar. Por quê? Não era nenhum número especial para ele. De brincadeira, naquele dia comprou o número na loteria e, louvados sejam os astros, faturou $500. Poucas semanas depois, tornou a sonhar, desta vez com a mãe. De novo só de brincadeira, no dia seguinte. Apostou no número da casa onde ela morava. Ganhou de novo. Ele é o sonhador dos 3 dígitos, diz Dolores, sua mulher. Eu vou enchê-lo de comprimidos para dormir. Dormindo, ganha mais por hora do que J. mais ganhou acordado. Charles Kellner se diverte demais com os seus palpites noturnos. Desempenham um papel absolutamente inconsequente na sua vida financeira. Ele deixa que tais palpites se intrometam somente quando está jogando, e apenas em situações que não permitem, absolutamente, qualquer cálculo racional. Não sendo supersticioso, Charles não acredita que realmente possua qualquer habilidade mágica de gerar sonhos proféticos. Mas, mesmo que acreditasse, ainda que tivesse a remota ideia de que isto pudesse ser verdade, não faria a menor diferença nas suas finanças. Usando a sua superstição do modo certo, na hora certa, ele se diverte e livra-se dela. Estratégia especulativa. Vamos dar uma revisada no 8º grande axioma. O que tem a dizer sobre dinheiro, religião e ocultismo? Basicamente, diz que dinheiro e o sobrenatural fazem uma mistura perigosa, que pode explodir na sua mão. Mantenha os dois mundos bem separados. Não há a menor prova de que Deus se interesse pelo seu saldo bancário, tampouco existem indícios de que alguma crença ou prática ocultista tenha produzido, de forma coerente, bons resultados financeiros para os seus devotos. O máximo que aconteceu foi alguém, ocasional e isoladamente, acertar uma vez na mosca.
Isto costuma chamar muita atenção, mas só prova que golpes de sorte acontecem. Esperar ajuda de Deus, do oculto ou de poderes mentais é não apenas inútil, é perigoso. Pode acabar por levar-lo a um estado de graça, sem preocupações, o que, conforme já vimos, é um péssimo estado para um especulador. Zelando pelo seu dinheiro, parta do princípio de que está absolutamente só. Apoie-se exclusivamente nos seus próprios talentos.